Meu nome é Andréa Romano e nós vamos falar hoje sobre alopecia. Nós vamos entender a palavra alopécia ou alopecia. O que está certo? Alopécia ou alopecia? Bom, alopecia ou alopécia vem do grego e quer dizer raposa. Na verdade é alopex, é o nome da raposa em grego. E por quê? Porque a raposa, ela tem uma doença que ela perde os pelos, principalmente os pelos da cauda. Ou é porque ela vai ficando mais velha e aí ela acaba perdendo os pelos. Então, essa palavra vem do grego. Então, pelo grego, o certo seria alopécia. Mas tem uma corrente, né, da língua portuguesa que diz que a palavra é paroxítona e não proparoxítona. E aí, o que está certo e o que está errado? As duas são consideradas certas. Por quê? Como uma palavra paroxítona, ela não é obrigado a ter acento e ficaria alopecia. E como proparoxítona é alopécia. Mas veja bem, alopécia ou alopecia, porque eu vejo muita gente falando ainda esta palavra de forma errada. Então vamos lá. Então, o que é alopecia ou o que é alopécia? Alopécia, na verdade, para a gente entender como que funciona e o que é e o que causa, né? Ainda mais agora, depois da pandemia, aí a gente tem uma incidência muito grande dessa perda de cabelo. Então, vamos entender um pouquinho quais são as fases, como o cabelo cresce. Então, nós temos 3 fases, mas também tem uma corrente que diz que são 4 fases que o cabelo passa. Então, é a fase anágena, a fase catágena, a telógena e a exógena. Essa primeira fase, que é a fase anágena, ela é a fase a hora que o cabelo está sendo construído, que ele está sendo desenvolvido. Então, é lá no bulbo capilar, onde passa, né, todos os nutrientes da corrente sanguínea e é ali que é feito o cabelinho. Aí depois nós passamos para a fase catágena. A fase catágena é onde o cabelo tem o seu crescimento, então é onde o cabelo cresce, fica bonito, né? Quando eu falo cabelo, é cabelo e pelo do organismo em geral, tá? Todos eles têm essa mesma fase, né? Passa por estas fases. E aí a gente tem a fase telógena, que a fase telógena é a fase onde ele é repouso. E aí dali, aí ele pode ter a queda, que aí é o que, né, alguma corrente que a gente tem aí na literatura, e vai falar que é a fase exógena, que é a fase da queda do cabelo. Tá? Então vamos lá. Eu sempre digo que o nosso organismo, ele tem um presidente e um vice. O nosso presidente é o sistema nervoso e o vice é o sistema endócrino. Então, o que acontece? Se, né, tiver um desequilíbrio ou algo acontecer aí com qualquer um dos dois, o organismo entra em colapso. Tá? A gente desequilibra totalmente o nosso organismo. Por quê? Se acontecer alguma coisa com o nosso sistema nervoso, a gente vai influenciar diretamente no sistema endócrino. E se acontecer qualquer coisa no sistema endócrino, vai influenciar no sistema nervoso. Então, os dois mandam no organismo? Então, né? Teoricamente, sim, porque eles é que vão, né, ajudar e vão fazer o equilíbrio deste organismo. E aí tem uma coisa bem curiosa, né, que eu, né, adoro comentar com todo mundo. É um exemplo assim prático de vida. Se você agora, neste momento, ganhasse um dinheirinho a mais. Vamos falar na quadra, porque a quadra não é tanto dinheiro, mas também dá para fazer alguma coisa, né? Então, digamos que você ganhou na quadra aí que R$1.000, né? R$1.500. Não é um grande dinheiro, mas é um dinheirinho a mais. Então, nós, né, seres humanos pobres mortais, vamos pensar assim. Então, né, ganhei R$1.500 a mais. O que eu vou fazer? Eu vou pagar aquela conta que eu tenho que pagar? Ou eu vou comprar, nossa, eu vi uma bolsa
porque eu fiquei enlouquecida, então dá para comprar a bolsa. Então a gente vai ter essa dúvida, né? O nosso organismo, ele não faz parte da gente, tá? Porque o nosso organismo, ele é muito inteligente e ele é racional. Então, se ele tem lá as vitaminas, se ele tem os minerais, se ele tem todos os nutrientes que ele precisa, ou está em déficit, ou se ele recebe alguma coisa a mais. E se ele tem que escolher para onde ele vai mandar, ele não vai mandar para o cabelo, você tenha certeza, só se estiver sobrando, tá? Porque se estiver na média, na medida, ou se estiver faltando, com certeza o nosso organismo vai mandar para o pulmão, para o coração, para o fígado, ele vai mandar para os órgãos essenciais. E o nosso cabelo, para o organismo, ele não tem absolutamente função nenhuma, diferente da parte psicológica e emocional, que aí o cabelo é outra coisa que ele é muito importante, tá? A gente nem lembra que tem coração, mas o cabelo a gente vê todo dia, tá? Então, o organismo ele não vai ficar em dúvida para onde que ele vai mandar os nutrientes que ele tem. Ele vai mandar para os órgãos essenciais e vai derrubar o cabelo. Então agora a gente está começando a entender o que pode ser uma alopecia, né? Por quê? Porque se o organismo está em déficit ou se o organismo está desequilibrado, a primeira coisa que vai embora vai ser o cabelo. Então a gente pode falar que o cabelo funciona como se fosse um termômetro, se o organismo está em equilíbrio, está funcionando bem ou não. Sim, ele é um dos indicadores em relação à nossa saúde. Porque se você tem algum problema, né, de alopecia, se o cabelo está caindo, se você tem uma queda mais exagerada, já é um sinal, né, que tem alguma coisa errada no organismo e que precisa ser investigado e diagnosticado. Então, o cabelo, de fato, ele vai, né, mostrar pra gente como anda este nosso organismo. Olha só que coisa interessante. É muito importante o profissional da área da beleza entender então o que acontece com o seu cliente. Então, como que eu vou, né, orientar o meu cliente se eu não sei, né, quais são as causas que podem ter levado a essa queda de cabelo ou essa alopecia? Doenças, né, que a gente pode pensar, né, psicológicas. Então, se eu falei que o sistema nervoso ele é importante para o equilíbrio do nosso organismo, então se eu pensar que se a pessoa estiver estressada, passar por algum trauma, por algum luto, né? Transtorno psicológico, isso vai influenciar na queda de cabelo? Sim. Isso vai influenciar, porque isso vai mexer com o nosso organismo, tá? Mas também a gente pode falar sobre doenças reumatológicas, que também vai influenciar no nosso organismo. Por quê? Porque vai mexer com essa parte endócrina. E aí a gente pode falar também sobre diabetes, algumas doenças, né, linfáticas que as pessoas têm em relação a doenças autoimunes. Tudo isso vai levar ou pode levar a alopecia ou a queda de cabelo, tá? Sem contar nas dietas, tá, gente? Porque o povo faz dieta e aí a pessoa fala assim, eu acho que eu não vou comer nada para eu emagrecer. E, no entanto, uma dieta saudável é aquela que equilibra o organismo. Então, não estou falando para ninguém fazer dieta não, tá? Tem que fazer dieta sim, tem que fazer uma dieta saudável juntamente com exercícios físicos. Por quê? Porque você melhora o equilíbrio do seu organismo e todo mundo sabe que exercício físico você libera serotonina. E a serotonina, a gente fala que é o elixir ali, ó, da felicidade, da alegria. Então, tudo isso é importante
para o nosso organismo. Então, gente, eu não estou falando assim nada do outro mundo, tá? O que eu estou falando é o que tem que se fazer com o nosso organismo. E nós, como profissionais da saúde e profissionais da beleza, a gente tem que orientar o nosso cliente, certo? Então, vamos lá. Outra questão, acho que importante também da gente falar de alopecia, eu acho que entra muito, e acho que de uns 10 anos para cá, mais ou menos, isso é muito evidenciado, é em relação à quimioterapia, ao tratamento, né, quimioterápico. Então, também acho que eu tenho a obrigação de explicar para vocês, porque todo mundo tem muito ainda tabu e as pessoas não conhecem o que é a quimioterapia, tá? Então, a quimioterapia é um dos tratamentos utilizado em combate ao câncer e dependendo do tipo da quimioterapia, ele vai provocar a alopecia, tá? Que aí a gente já vai falar direitinho, né, como que funciona essa questão da alopecia, né? Porque que acontece? Então, quando a pessoa ela faz o tratamento quimioterápico, que ela faz a quimioterapia, este medicamento ele foi desenvolvido para combater as células de rápida multiplicação. Porque o câncer, né, ele tem as células dele, ele é de rápida multiplicação. Então, a quimioterapia, ela vai atingir justamente aquela célula de rápida multiplicação. Só que em conjunto com esta célula de rápida multiplicação, a gente tem outras células no organismo de rápida multiplicação. Que todo mundo fala do cabelo, que é uma delas, mas a gente também tem as mucosas, a gente tem toda essa parte da boca, né? E as nossas mucosas também são células de rápida multiplicação. Você pode perceber que quando você queima a língua, eu falo que não passa de 24 horas para ela sarar. Porque se você queimar a língua de manhã, você vai sentir aquele queimado o dia inteiro. Mas se você queima ela à tarde, no finalzinho, no comecinho da noite, quando você acordar no outro dia, você já não sente mais. Então, porque você também tem essa célula de rápida multiplicação, né? E o cabelo é uma célula de rápida multiplicação, porque todo dia o cabelo cresce. E aí, gente, o cabelo cresce cerca de 1 centímetro a 1 centímetro, vai estourando o teto, 1,5 centímetros. Mas é geralmente 1,4 centímetro por mês. Ele não cresce mais do que isso, tá? Você pode tomar chá, né? Você pode fazer o que você quiser, mas ele não vai crescer mais do que isso. O crescimento do cabelo, definido biologicamente pelo organismo, é de 1 centímetro a 1,4 centímetro. Se você tiver alguma questão dessa que nós estamos falando agora, de doença, estresse, etc., ele vai crescer menos. Mas assim, um crescimento super top, 1,4, 1,5 centímetro por mês. Mas vamos lá. Aí a quimioterapia age nessas células e o que ela faz? Ela foi feita para destruir a célula cancerígena. Porém, nas células do nosso organismo, cabelo, por exemplo, ele só vai adormecer, ele só vai assim estagnar o seu funcionamento, a sua função. Ela não vai destruir. Então, a quimioterapia ela não vai destruir a célula ali do crescimento do cabelo. Porém, ele vai estagnar, ele vai parar, ele vai, vamos dizer assim, dormir, né? Deixar ali dormindo. E aí, conforme a pessoa faz a quimio, então tem uma semana que ele vai fazer todo esse processo, né? De estagnar a nossa célula do cabelo, e depois mais uma semana ele vai fazer com que o cabelo entre na fase telógena. Então ele vai passar todos os cabelos que estão na fase anágena, catágena e telógena, todos eles vão para a fase telógena e vão chegar na exógena, que aí vai cair o cabelo. Então esse processo da quimioterapia dura 14 dias no organismo, fisiologicamente falando. Tem gente que fala assim, se eu fiz a quimio e caiu no outro dia. Não, gente, fisiologicamente falando, são 14 dias que o organismo leva para bloquear o crescimento do cabelo até a sua queda, tá? O cabelo cai tudo de uma vez? Não, não cai tudo de uma vez. Então ele vai cair por partes, tá? Então ele pode ter uma queda de 50% a 80%.
Mas a partir do momento que ele cai, está lá, o bulbo já começa a produzir de novo o cabelinho. Então, ele só vai voltar a cair quando ele fizer a outra quimioterapia. Que aí varia, depende do tratamento, tá? Não existe um protocolo igual para todo mundo. Então, cada tratamento tem um protocolo. Então, pode ser a cada 21 dias, pode ser a cada 7 dias, entendeu? Então, dependendo do protocolo, né, esse ciclo, né, de cai, nasce, e aí você tem até, né, quando a pessoa faz um tratamento muito longo, um enfraquecimento, então você só tem a queda, né, não tem essa parte do crescimento, né, a gente tem a queda e o cabelo, a célula do crescimento do cabelo, na verdade, ele fica estagnado. Então, depois, quando a pessoa termina de fazer a químio, o cabelo volta a crescer normalmente. Aí vocês podem falar, mas o cabelo de fulano ficou branco, né, de ciclano. Então, gente, dependendo do medicamento que ela vai tomar após essa quimioterapia, ele sim faz um efeito na melanina do cabelo. Mas tudo isso foram feitos estudos e o médico ele sabe exatamente o que vai acontecer, tá? Então, depois o cabelo volta, porque lembra que eu falei que o cabelo, a gente tem ele desde quando você está ali na barriga da tua mãe ali, ó, de mais ou menos ali de 22 semanas de vida, antes da gestação, você tem tudo definido no seu organismo, que pode ser mudado ao longo da vida por conta de alguma doença, de medicamento, dessa parte psicológica, essa parte emocional, tudo isso pode ser mudado, tá? Então eu acredito que, né, agora com essa explanação em relação ao tratamento quimioterápico, vocês também possam orientar o teu cliente, porque quem está passando por isso precisa sim de orientação, precisa sim de alguém que entenda da questão, tá? Para que ela fique tranquila e que após o tratamento o cabelo dela volta ao normal, né? Volta a crescer normalmente. E que no final das contas, lembra que eu falei que o cabelo é como se fosse um termômetro? Na quimioterapia, no tratamento quimioterápico também. Por quê? Porque quando o cabelo tem uma queda, né, grande, uma queda abrupta, isso significa que a quimioterapia está fazendo efeito naquela célula ali, né, cancerígena que a gente está querendo eliminar. Então, o cabelo ainda, até no tratamento quimioterápico, ele continua sendo ali um termômetro, né, para você saber se o tratamento está sendo surtindo efeito, está tendo resultado, ou se precisa ser revisto e ser administrado outro tipo de droga. Então, pessoal, você viu como a alopecia, quando a gente fala, ele é muito abrangente? Então, vamos lá. Então, de fato, a alopecia é um termo que representa a queda, né, ou perda de cabelos, que pode ser também um afinamento do cabelo e que isso leva a pessoa a ficar sem os cabelos, tá? Quando eu falo cabelo, eu tô falando cabelo, tô falando pelo, tô falando barba, porque isso pode acometer o organismo inteiro, tá? Então vamos lá. Quais são os tipos de alopecia que nós temos? Nós temos 2 tipos de alopecia. Nós temos a alopecia não cicatricial e a alopecia cicatricial. A alopecia não cicatricial é aquela aonde não há nenhuma inflamação, nenhuma infecção, nenhuma cicatriz, nenhum tecido cicatricial, nada na pele. Simplesmente a pessoa perde os cabelos. Perdeu os cabelos, acabou, tá? E que pode ser temporária ou permanente. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, tá? Então, as alopecias não cicatriciais, elas podem ser temporárias ou podem ser permanentes.
E aí nós temos as alopecias cicatriciais. Alopecias cicatriciais é quando existe a destruição ou inflamação e atrofia da pele. Então, por exemplo, a pessoa fez uma cirurgia na cabeça, abriu a cabeça e aí depois, né, fez a cicatrização, só que não vai nascer na cicatriz. Por quê? Porque a gente tem um tecido cicatricial. Então foi destruído os folículos e aí o pelo e o cabelo não nasce mais. Tá, isso pode falar no corte no braço, né? Na sobrancelha, eu até tenho uma, né? Até que a minha sobrancelha é bem questionada, né? Porque a sobrancelha é mais fina, mas eu caí quando eu era pequena, então eu tenho uma cicatriz na sobrancelha, então não nasce pelo ali, tá? Então isto é uma alopecia cicatricial. Também tem gente, né, que tem muita acne quando é jovem, ou, né, quando tem algum furúnculo, algum tumor, alguma coisa. Então, o que você tem de cicatriz, né, que você mudou o tecido, que você destruiu, danificou o folículo, é cicatricial. Então, acidente, queimadura, porque a pessoa tem queimadura também, é cicatricial. Quando a gente tem, principalmente nas ribeirinhas, né, que nós temos a alopecia, quando o motor do barco, né, arranca o couro cabeludo, então isso também é cicatricial, porque você é retirado o tecido e depois no lugar nasce um tecido cicatricial, tem uma cicatriz, e aí esse tecido ele não tem folículo e você não consegue nem implantar, tá? Então é quando você tem esse tecido aí que destrói, que danifica permanentemente o bulbo capilar. E aí quando eu falo permanentemente, sim, o cicatricial ele é permanente, ele não é igual ao não cicatricial, que você, né, que pode ser permanente ou temporário. No cicatricial então, ele é permanente. Começar a entender o que é a alopecia não cicatricial. Então, ó, não cicatricial, acabei de falar, não tem dano do tecido. E quem trabalha com terapia capilar é o que mais a gente tem de clientela, o que mais vai aparecer de paciente é essa queixa que a pessoa tem de que de repente o cabelo começou a cair. E aí nós, como profissionais, a gente tem que entender e tem que fazer a avaliação e o diagnóstico. Então, para isso, a gente tem que compreender as causas dessa alopecia, né? Por que está caindo o cabelo? Por que a pessoa está reclamando? Então, uma dessas causas a gente vai chamar de eflúvio telógeno. Então, o que é o eflúvio telógeno? Lembra que eu falei que o cabelo tem 3 fases? Anágena, catágena, telógena e exógena? Quando ela chega na telógena, o que acontece? O fio de cabelo, ele fica ali, ó, estático, e aí depois ele cai, que vai para exógena. Então, daqui para cá é um pulo, literalmente, né? O cabelo se atira da cabeça. Então, o que causa, né, esse eflúvio telógeno? O que é que pode, né, causar exatamente isso, essa queda de cabelo que a pessoa reclama? Então, vamos lá. Pós-parto. Então, por quê? Porque você tem uma taxa hormonal no organismo durante 9 meses. Quando você tem um bebê, o que acontece? As taxas, elas diminuem. Aí também aumenta a prolactina, que é o que faz o leite, né, escorrer aqui para o bebê, certo? Então, quando você tem uma baixa de prolactina, que os antigos falavam assim, quando o neném começa a reconhecer a mãe, né, o cabelo começa a cair. Então, isso antigamente que eles falavam, por quê, né? Assim, vamos trazer isso cientificamente. Porque quando a mãe para de amamentar o bebê, né, por volta ali dos 6 meses, que era o recomendado, baixa a prolactina, o cabelo começa a cair. Então, a gente tem pós-parto, pós-amamentação, a gente tem deficiência proteica, então isso entra várias coisas. Entra quando o organismo não absorve direito as proteínas por alguma questão ali de enfermidade, ou quando a pessoa está fazendo dieta, isso é importante falar, né? Que são as dietas de emagrecimento. Estresse também causa o eflúvio telógeno.
Doenças sistêmicas como anemia, tireoide, né? Problemas de tireoide, hipertireoidismo, hipotireoidismo, tireoide de Hashimoto, quando não funciona. Olha que a gente está falando exatamente, né, da tireoide, essa parte hormonal. Então, a tireoide regula toda essa parte hormonal. Se a gente tiver algum problema, algum distúrbio, vai afetar diretamente a queda de cabelo, tá? Anticoncepcional, ovário policístico. Então, também quando a gente vai falar dessa parte reprodutora, também a gente tem a questão da queda de cabelo. Mas tudo isso, gente, se vocês observarem, a gente está falando ou deficiência proteica ou questão emocional, psicológica, que age diretamente no sistema nervoso, ou nós estamos falando de hormônio. Então, tudo isso é que vai equilibrar ou desequilibrar. Então, tudo isso faz parte do eflúvio telógeo, né? Que nós temos na alopecia não cicatricial, é o eflúvio anágeno. Então, é quando o cabelo está nascendo, né? Porque o outro é quando já tem o cabelo, ele já está ali na fase telógena, na fase catágena, e aí ele vai para a fase telógena e depois exógena. Agora, tem algumas questões que pode pegar o cabelo naquele iniciozinho dele, quando ele está começando a nascer. E quais seriam esses fatores? A quimioterapia, a radioterapia é quando ela é feita na cabeça ou no lugar do pelo, né? Então a gente está falando de cabelo, mas a gente pode pensar que pode ser também axila, né? Pode ser sobrancelha. Então, quando a radioterapia ela é feita no local, então no local nós temos a queda de cabelo, porque a rádio ela não é sistêmica, então ela não vai derrubar os pelos e cabelo do corpo inteiro. Mas a quimioterapia sim. Medicamentos de imunossupressores, então existem medicamentos que, por exemplo, quando a pessoa tem hepatite, e aí tem alguns tipos de hepatite que é tratado com medicamento e que você tem justamente, praticamente o efeito da quimioterapia. Em 14 dias você tem a queda de cabelo, tá? Por exemplo, intervenções cirúrgicas prolongadas, né? Desnutrição grave, proteica, sífilis é um fator também de queda de cabelo. Então, ó, veja bem, quando a gente fala de intervenções cirúrgicas, a anestesia ela vai influenciar, então ela pode provocar sim a queda de cabelo. Quando a pessoa ela fica internada, fica muito tempo internada, também ela vai provocar a queda de cabelo. Por quê? Porque você vai ter um bloqueio proteico, porque você não está se alimentando e tendo todos os nutrientes que são importantes para o funcionamento do organismo. Você está sendo suprido dos essenciais, só do essencial. Então, olha só que interessante, né? Aí a gente pode até linkar isso agora com o que está acontecendo, que muitas pessoas que tiveram Covid e ficaram internadas, elas perderam muito cabelo. Eu tive casos aqui que eu não acreditei que a pessoa ia perder 90% do cabelo, mas é nessa questão do temporário, tá? Por quê? Porque ficou na UTI, né? Ficou muito tempo na UTI, mais de 30 dias. Então, toda pessoa que fica na UTI pode ter essa perda considerável de cabelo? Sim, porque você só está sendo suprido das suas necessidades essenciais. Então, lembra que eu falei que o cabelo, ele não é importante para o organismo? Então, se não tiver nutriente para o cabelo, para o crescimento do cabelo, ele vai embora. Entendeu? Então, essa também é uma das questões, né, em relação ao pós-Covid. Agora, pessoas que ficaram internadas por muito tempo, elas tiveram uma queda considerável de cabelo. E aí depois a gente vai falar de quem não ficou internado, também teve a queda de cabelo, que na verdade é outro fator, né, que a gente vai considerar e que são reações adversas ou efeitos colaterais, tá? Como a falta de olfato e etc. Bom, não cicatricial também nós temos a alopecia areata.
De repente, vocês já ouviram falar, quem né, fez curso de datilografia aí é um pouquinho mais velho, que era a tal da pelada, que cai e fica com as rodelas, tipo na cabeça, na barba, no braço, no peito, né? Geralmente homem, né, que aparece mais porque tem o peito mais com mais cabelos. Então, a alopecia areata, que é, né, popularmente chamada de pelada, então são essas áreas arredondadas que fica sem o cabelo. Ela pode ser localizada, ela pode ser total e ela pode ser definitiva e pode ser temporária. E da onde que vem? Na verdade, ela não geralmente os médicos dizem que ela é autoimune, tá? É uma questão do organismo, não tem uma causa certa. Geralmente quem tem uma vez, a pessoa vai ter outras vezes, tá? Ligado então à questão emocional, tá? Porque ela pode ser autoimune e tem questões emocionais que vão, né, estar diretamente ligadas. Então, eu já peguei casos de criança que queria alguma coisa, queria um brinquedo, e na verdade é específico, né? Porque eu conheço ele desde quando bebê e agora ele grande. E aí ele queria uma moto elétrica, e aí ele teve uma queda de cabelo, teve 3 pontinhos assim, sem cabelo, e eu conversei muito com a mãe dela, tudo, e aí depois isso voltou, aí voltou a nascer o cabelo, tudo, né? Ela comprou o raio da moto, e aí depois de anos, acho que ele tinha aí depois, daí ele tinha uns 3, 4 anos, e depois quando ele tinha uns 9 anos de idade, ele quis um cachorro. E aí ela falou, não vou comprar cachorro, não vou pegar cachorro, não vou adotar cachorro. E aí ele teve novamente, e aí agora eles têm um cachorrinho, né? E ele tem 15 anos. Então você viu que isso é recorrente e que pode acompanhar ele a vida toda, tá? Então tem muitos casos aqui de alopecia areata, e aí eu vejo bem que é uma questão mesmo do organismo emocional e autoimune. Aí pode ser acometer sobrancelha, pode acometer barba, pode acometer cabelo, e ela pode ser para sempre, porque se durar, perdurar e for por muito tempo, ele não vai nascer mais cabelo, vai ficar lisinho. Ou depois de 3 meses, de 3 a 6 meses, sem medicamento, sem intervenção médica, ele pode voltar a nascer, tá? Então, aí quando é temporário e quando é permanente. Isso é uma questão do organismo, tá? Outra alopecia não cicatricial é a alopecia androgenética. Então, ela é mais conhecida como aquela tal de calvície, tá? Que na maioria das vezes, essa calvície, né, é atribuída aos homens, mas a gente também tem a calvície feminina. Tá? Então ela é a perda de cabelo hereditária aos poucos. Então quando isso começa, geralmente eu vou falar para vocês que isso começa quando, no geral, tá? Aos 24 anos, tanto para homem como para mulher. Por quê? Porque aí a gente tem não digo uma explosão, mas a gente tem uma incidência maior do hormônio masculino, tá? Da testosterona. E é aí que você tem a queda de cabelo. Então é hereditário, isso acontece na mulher também, principalmente quando a mulher tem alguma questão ali em relação à parte reprodutora, né? O útero, o ovário, então ela também começa a ter uma carga hormonal muito grande e aí provoca queda de cabelo. Tá? Então, e quando que eu percebo isso? Né? A pessoa percebe porque vai aumentando geralmente a parte de cima, essa parte da linha, né, frontal do cabelo, e ela vai se, né, afastando e ela vai ficando mais lá atrás e vai ficando lisinho o couro cabeludo, aí vai avançando até ela ter a perda total, né, ou parcial desse cabelo. Isso daí, gente, tem muitas histórias, né? Em relação à calvície, né? Porque aí dizem que Cleópatra fazia as fórmulas dela ali para os homens à volta dela, porque ela não gostava de careca. Mas isso é história e a gente não vai saber se é verdade ou não,
tá? Mas tem muitas fórmulas aí, desde quando o mundo é mundo, em relação à calvície, né? Contra a calvície. E a outra alopecia que é não cicatricial é a alopecia por tração. Então eu falo que ela fica bem ali na linha do ser cicatricial e de não cicatricial. Por quê? Porque a alopecia de tração é aquela que a pessoa puxa o cabelo, amarra o cabelo, faz trança no cabelo e o cabelo ele vai caindo. E aí ele vai, toda vez ele arranca. Quando você arranca, você vai perdendo ali a força do bulbo. Então, por isso que eu falo que ela tá bem na linha do cicatricial e do não cicatricial, porque você acaba fazendo uma lesão no bulbo, porque você vai, toda vez você arranca o cabelo. E aí eu falo que isso daí, gente, quando a gente fala desses, né, do que as pessoas usam, não só o alongamento, mas a gente tem as tranças e a gente tem a colocação de cabelo, e hoje eu vejo uma coisa muito exagerada, e isso sim pode provocar a alopecia de tração. Ah, mas nasce de novo? Gente, a partir do momento que você perdeu o folículo, ele não nasce mais. A partir do momento que ele não existe mais, que ele não está mais ali, você não consegue fazer com que ele volte a nascer cabelo. Se ele ainda tiver lá o bulbo, na irrigação sanguínea, onde recebe os nutrientes, beleza. Aí a gente estimula, né, na terapia capilar, e você consegue sim fazer com que ele, né, vamos lá, floresça, né, rejuvenesça, que ele volte a produzir novamente. Mas se você não tiver mais ele, você não consegue inventar, tá? Aí a gente tem que partir para o implante capilar, que aí é só cirurgicamente, tá bom? Mas se você pensar, né, as crianças, né, pequenininhas, que as mães fazem trancinha a vida inteira, você vai sim causar uma alopecia de tração, e aí você tem uma, né, a parte sem cabelo onde foi repuxada. Agora vamos entender um pouquinho mais sobre a alopecia cicatricial. Então lembra que eu falei para vocês que a alopecia cicatricial é quando você destrói, né, a pele e aí você destrói o folículo? Então, gente, quando a pessoa tem algum tipo de trauma, que é vamos pensar num atropelamento, numa batida, então isto daí destruiu o folículo piloso, provocou uma cicatriz, não vai nascer mais cabelo, alopecia cicatricial. Posso fazer tratamento? Vai nascer cabelo? Gente, a cicatriz é uma pele que ela foi refeita pelo organismo, imitando a nossa pele normal, só que ela não tem a mesma textura e a mesma irrigação sanguínea. Então a gente destrói os folículos, destrói o que está ali, então a gente não tem mais passagem. Então o cabelo não vai nascer. Exemplo, uma queimadura, né? A pessoa, ela sofreu uma queimadura, vamos pensar de óleo quente, ela é criança, estava lá mexendo no fogão, ela passou, esbarrou e aquele óleo caiu sobre a cabeça dela. Então o couro cabeludo ele vai ser queimado. A partir do momento que ele é queimado, ele danificou a estrutura do couro cabeludo. E aí também a gente não tem mais não nasce mais cabelo. Isso acontece em cirurgias, que eu já havia falado, né? Se ela cortar a cabeça, se ela fizer uma cirurgia, fizer uma sutura, e aí você também danifica isso, e por foliculite, né? Porque tem gente que tem muita glândula sebácea, e principalmente quando entra na adolescência, que a gente tem esse distúrbio, né? Essa função exagerada da glândula sebácea. Então o que ela faz? Ela tem aqueles vários folículos inflamados na cabeça, e aí também ele pode perder o folículo. Outra coisa interessante é que quando a gente, né, começa a depilar, e aí a gente tem essa foliculite, pode ter. Então isso também é uma reação do organismo. Então você pode perceber que quem depila tipo axila, virilha, né, etc.,
quando você depila, e aí às vezes forma lá aquela inflamação ali de algum folículo e depois às vezes não nasce mais aquele pelinho ali no mesmo lugar. Então aquilo ali é foliculite, tá? Então vamos lá, traduzindo, né? Fazendo essa generalizando tudo que nós falamos, né? No geral, né? Estas informações que nós tivemos agora, né? Elas podem afirmar que a queda de cabelo está ligada diretamente a fatores genéticos, hormonais, emocionais, restrição alimentar, medicamentosa e qualquer alteração do organismo, correto? Então, é comum a gente escutar, né, que o cabelo, né, funciona como um termômetro, que nós acabamos de citar aí em várias ocasiões, e que se o organismo está trabalhando direitinho, está equilibrado, o cabelo está ótimo, bonito, saudável, com crescimento natural, e aí a gente só faz aquela manutençãozinha básica no cabeleireiro, certo? Mas se a queda de cabelo, o que acontece? Nós vamos entender que o organismo está desequilibrado, tem algum problema, alguma questão, e aí está na hora de a gente fazer um check-up e fazer um diagnóstico para saber a causa. Então, gente, é muito importante o profissional da beleza entender o que acontece com o cliente dele, qual é a alimentação dele, qual que é a rotina dele, né? Quais são o que ele gosta de fazer, quais são as coisas que ele faz, o que está acontecendo, porque só desta forma a gente vai poder sentar ele na nossa cadeira e propor algum tratamento de terapia capilar. Então, quando a gente fala de terapia capilar, isso é muito mais além do que só, né, as pessoas muitas vezes entendem de aplicar, né, algum produto ou trabalhar com alguma ferramenta, laser, etc. O nosso cliente vai chegar e vai falar: o meu cabelo está caindo, ou o cliente vai chegar e vai falar: meu cabelo está quebrando. Então, qual que é a diferença de queda e de quebra de cabelo? Com base em todas essas informações, vamos entender que queda de cabelo são fatores internos ou, no cicatricial, fator externo, né? Como queimadura e etc, como já citamos. E quebra de cabelo está ligado diretamente a o que o cliente fez com o cabelo dele, ou o profissional, enfim. Mas a quebra de cabelo é a não resistência do fio em relação a algum procedimento, correto? Pode estar ligado internamente, se de repente a pessoa está fraca, ela não está, né, se alimentando direito, e aí qualquer coisa pode provocar essa quebra de cabelo em relação a algum produto. Mas quebra de cabelo está ligado diretamente ao que ele usa no cabelo, à rotina dele. Então, se a pessoa ela faz luzes, né, ela faz uma descoloração direto, este cabelo chega a uma hora que ele não tem mais resistência e ele vai partir e ele vai quebrar. Ah, mas a pessoa ela não faz luzes, mas ela faz alisamento ou faz coloração. Então, de repente, aquela pessoa faz uma coloração, uma volumagem muito alta, tá? De peróxido de hidrogênio, ou seja, de água oxigenada. E o que acontece? Quando ele, né, chega no limite, esse fio de cabelo, o que acontece? Ele vai partir, ele vai quebrar. Então, isso acontece muito com quem usa loiro, né, sem a descoloração ou com descoloração. Quem usa vermelho, porque o vermelho, eu falo que o vermelho é uma cor, ela é ingrata. Por quê? Porque a pessoa aplica, aí ela tem aquela cor vibrante, depois de um tempo ela desbota, aí ela vai fazer a raiz de novo, aí ela aplica em todo o cabelo, aí fica aquela cor vibrante, depois desbota. Então, esse ciclo, né, de fazer coloração e toda vez tingir todo o cabelo, então tem uma hora que o cabelo ele vai partir, porque ele vai perder essa elasticidade, ele vai perder essa resistência e ele vai partir, tá?
E não estou dando o exemplo do vermelho, mas isso acontece com quem usa castanho, com quem usa loiro ou qualquer outro tipo de coloração, tá? Outro fator importante é a exposição que a pessoa tem de repente às intempéries climáticas, juntando com o que ela faz no cabelo. A temperatura também influencia na estrutura do cabelo, na resistência do cabelo. Mas olha só que interessante, quando a gente fala de temperatura, a gente pensa em clima, né? Mas hoje com as pranchas, né, que são utilizadas direto, então tem gente que usa a prancha todos os dias, então a prancha também é um fator, que é uma elevação de temperatura de quebra de cabelo. Então tem bastante gente que tem essa quebra de cabelo por conta da prancha. Agora pense o seguinte, só a prancha já dá essa quebra de cabelo. A coloração, se for feita uma em cima da outra, em cima do outro, também causa essa quebra de cabelo. A descoloração também, o alisamento. Agora pensa que a pessoa lá faz tudo junto, né? Porque eu falo assim que eu nunca vi que mulher e brasileira, ela adora, né, fazer essa destruição de cabelo. Eu falo que ela sozinha ela consegue danificar, porque ela alisa, ela colore, descolore, ainda usa prancha. Tá? Então, olha só os fatores de quebra de cabelo. Então, pessoal, é muito importante vocês, né, sentar com o teu cliente e fazer essa entrevista. Quando a gente fala do diagnóstico, né, que a gente tem que dar em relação a essa queda de cabelo ou quebra de cabelo, né, depende do que é de fato, mas sentar com o teu cliente e entender o que está acontecendo é o mais importante de tudo. Aí você vai falar assim, não, o importante é o tratamento. O tratamento é a consequência e é determinado pelo diagnóstico. Mas para você saber o que está acontecendo com o teu cliente, você tem que sentar e você tem que conversar. Então aí sim você vai conseguir entender, você vai conseguir fazer a análise, você vai conseguir fazer um diagnóstico e propor um tratamento. Porque quando a gente fala de tratamento, a gente vai também esbarrar em outra situação. É entender o cliente. Tem cliente que ele vai querer um tratamento e vai ter paciência e disponibilidade de um tratamento mais longo. E tem cliente que vai querer um tratamento rápido. Então, a gente tem esses dois tipos de cliente e não tem certo e não tem errado. Tem um tratamento eficiente e efetivo para cada cliente que nós tivermos. Então, gente, dica de ouro. Antes de mais nada, sente com o teu cliente, pegue um cafezinho e ganhe este tempo com ele. Porque é exatamente isso que vai fazer você ser assertivo no tratamento e no diagnóstico dessa pessoa, tá? E isso, dentro da terapia capilar, eu acho que é o mais importante. O que é personalizado? Que eu acabei de falar, que você tem que entender o cliente. Tem cliente que vai querer um tratamento longo, tem cliente que vai querer um tratamento mais rápido. E aí, gente, eu vou contar um negócio para vocês. Vocês sabem o que é isso? Isso daí é visagismo. Porque o visagismo, você tem que entender e saber quem que é o teu cliente. Então, quando a gente fala, né, de visagismo, todo mundo fala na construção da imagem pessoal, levando em consideração o indivíduo num todo, que são os seus aspectos físicos, emocionais e sociais, vocês concordam comigo que dentro de uma entrevista ou dentro de uma avaliação, que é quando a pessoa procura a terapia capilar diante de alguma queixa de queda de cabelo ou quebra de cabelo, que a gente vai descobrir na hora da entrevista, na hora da avaliação ou da análise, nós temos que trabalhar com o visagismo. Porque o visagismo nos dá algumas ferramentas importantes para entender o nosso cliente ou o nosso paciente. Depende da onde, né, do local que você está trabalhando ou como você considera o seu tratamento. Quando a gente fala de visagismo, então, nós precisamos entender o seu temperamento,
a gente tem que entender, além de tudo, né, o seu tipo físico. Então, dentro do tipo físico também é importante. Por quê? Porque se for uma pessoa com tipo físico, por exemplo, que a gente fala mais atlético, né? Ela tem uma melhora de aproveitamento dos seus nutrientes para a musculatura. Então, olha que interessante. Ou se a gente está falando do ectomorfo, né, que tem um tipo físico mais esguio, então ela tem um metabolismo mais acelerado. Então, o tipo físico da pessoa vai também nos dar condições de lidar com ela e de pensar que tratamento nós vamos fazer. Então, olha como tudo é importante, tá? Eu gosto muito de falar dos temperamentos, porque quando a gente entende como que a pessoa é, a gente consegue até acertar no tipo do tratamento que ela vai fazer, se é um tratamento mais longo ou um tratamento mais curto. Por exemplo, né, quem já ouviu falar em visagismo e já ouviu falar em temperamentos, sabe que nós temos, né, 4 temperamentos. Isso, né, desde quando eu falo assim, a história, né, de se pesquisar sobre o ser humano, por exemplo, Hipócrates, né, que é o pai da medicina, que fez ali o seu estudo e viu que nós temos 4 temperamentos, que é o colérico, o sanguíneo, o melancólico e o fleumático. Então, olha só, com base hoje a gente trabalha muito, né, escuta muito, né, se a pessoa é introvertida ou extrovertida. Então, dentro do temperamento, a gente também, né, consegue classificar dessa forma. Então, por exemplo, se eu atendo um cliente que a hora que eu olho ele com esse estudo, tá, dos temperamentos, eu consigo observar que ele é uma pessoa que ela é mais prática, que ela é mais objetiva, que ela é uma pessoa assim que exerce uma certa liderança e que eu falo assim, nossa, a pessoa é colérica. Eu já sei que eu tenho que oferecer, sentar e oferecer um tratamento que seja mais objetivo, que seja mais rápido, porque essa pessoa não vai ter paciência de ficar vindo 2 vezes por semana dentro do meu espaço. Então, olha que interessante, como o visagismo ajuda também na assertividade do profissional da área da beleza com o teu cliente em todos os aspectos, tá? Agora, se eu percebo, por exemplo, que esse meu cliente é aquele cliente super minucioso, que gosta das coisas bem definidas, né, bem explicadas, né, que gosta de procedimentos, que ela é bem informada, então eu sei que essa pessoa, ela vai entender que de repente um tratamento, ele, por ser mais longo, ele demora um pouco mais para ter um retorno, mas ele tem um retorno mais efetivo, tá? Então isso é importante também. Então eu já sei que ele é, né, melancólico, ele tem esse viezinho melancólico, tá? Agora eu tenho clientes que é super tranquilo, entendeu? Que entende tudo, que senta lá, que ele vai respeitar aquilo que você falar. E aí, esse cliente aí eu já sei que ele é um cliente mais aberto a você colocar, de repente, tratamentos mais alternativos. E olha só que legal. E tem aqueles clientes que aqueles ali, quando ele chega lá, ainda ajuda você a fazer as coisas super otimista, entendeu? Aquela pessoa super comunicativa, ainda que vai te ajudar e vai trazer outros clientes também que vão constar com você. Dentre tudo isso, né, quando a gente fala da questão, né, do visagismo, ele também vai ajudar o profissional da beleza a entender o objetivo deste cliente, porque de repente esse cliente ele está preocupado com a saúde, então ele quer um tratamento, uma terapia capilar aonde vai ajudar o equilíbrio da saúde dele. E tem cliente que ele quer a terapia capilar, por quê? Porque o cabelo é um fator importante emocionalmente
na vida dele e ele quer ainda continuar fazendo, continuar colorindo, descolorindo, colocando alongamento. Então, por que esse cliente quer o tratamento? Então, da onde que você vai, né, conseguir conversar com ele e saber? Então, se você entende um pouquinho do visagismo, se você trabalha um pouquinho dentro dessa parte, principalmente de temperamentos, você vai conseguir ser mais assertivo nos seus tratamentos, no seu diagnóstico, e você vai conseguir a satisfação do seu cliente. Every single day